E vamos falar hoje sobre Herodes Agripa I, o rei criminoso. Foi esse o título que eu dei a ele. Herodes Agripa I, o rei criminoso, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, dos versículos 20 a 25. Assim diz a palavra: Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Até aí, vamos orar primeiro. Senhor, fala conosco através da Tua palavra nessa noite. Fala, Senhor, ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Herodes Agripa I, o rei criminoso. Meus amados irmãos, ser crente é muito perigoso em muitos lugares do mundo. Mas eu lhes digo, é melhor ser crente correndo perigo de vida do que ter sossego e ir para o inferno. Veja, eu não estou fazendo apologia à perseguição, eu estou dizendo que entre escolher ser crente e ser perseguido, e não ser crente e não ser perseguido, é preferível 1000 vezes ser crente e ser perseguido. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui no nosso país não tem perseguição ao evangelho, perseguição física. Mas em muitos lugares no mundo, os nossos irmãos estão sendo perseguidos, presos, surrados, e não poucos estão sendo inclusive assassinados. Muitos dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, a perseguição religiosa por toda parte, aliás, em todos os continentes. Se você olhar, vai verificar que todos os continentes têm perseguição religiosa. Por exemplo, a África, a perseguição religiosa na África é um fenômeno complexo, afetando principalmente cristãos em países com forte presença de extremistas islâmicos. Eu fiz essa pesquisa e percebi e notei isso, que lá na África tem muitos países como Nigéria, Somália, Sudão, Eritreia. Os nossos irmãos estão sendo perseguidos. Na Ásia, a perseguição religiosa na Ásia é severa e crescente, com a Coreia do Norte liderando o ranking mundial de hostilidade, seguida pela repressão intensa na China, Mianmar, Índia e parte do Oriente Médio. Então, nesses países, lá na Ásia, as perseguições são terríveis, e a Coreia do Norte lidera. Ser crente lá na Coreia do Norte é colocar o pescoço na forca. Basta o ditador daquele país sonhar que existe alguém com uma Bíblia em casa para ele mandar prender toda a família. Não é só a pessoa, não, é toda a família vai presa e possivelmente executados. A coisa é muito feia. No Oriente Médio a perseguição não é diferente, aliás, é tremenda, é terrível ali naquele lugar. Então, a perseguição religiosa ali no Oriente Médio, focada principalmente contra minorias cristãs e outras comunidades não islâmicas, tem causado um êxodo massivo e contínuo por décadas, intensificada no século XXI. Países como Irã, Arábia Saudita,
e Iêmen e áreas da Síria e Iraque enfrentam níveis extremos de intolerância, incluindo ataques terroristas, leis rígidas contra a conversão e destruição de templos. Na América Latina, na nossa realidade, embora não tenhamos aqui no Brasil, mas outros países aqui na América Latina, como Nicarágua, Cuba, Venezuela, a perseguição é muito grande. A perseguição religiosa na América Latina, incluindo parte da América do Sul e América Central e México, que já fica na América do Norte, tem intensificado, focado no controle estatal e na violência do crime organizado. Finalmente, a Oceania. A perseguição religiosa na Oceania é caracterizada por tensões crescentes, incluindo restrições e liberdade de culto e violência, com 357 mártires cristãos registrados na região Ásia-Oceania no século 21. Você imagine que nós estamos no século 21 e nada menos que 357 líderes cristãos foram mortos, assassinados naquela região, na Oceania. É triste, é lamentável, mas é uma realidade. É por isso que nós devemos continuar orando pelos nossos irmãos perseguidos desses lugares e agradecer a Deus porque a perseguição ainda não chegou no nosso país. E que Deus nos dê muitos anos de paz religiosa, mas que devemos continuar pregando o Evangelho para que este Evangelho continue se espalhando e muitas vidas sejam salvas. O texto, meus irmãos, do nosso estudo que foi lido agora, que é Atos 12, de 20 a 25, descreve o fim trágico de Herodes. Herodes, aí é Herodes Agripa, ele é neto de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele Herodes dos dias de Jesus, lembra? O assassino também, Herodes o Grande, que queria matar Jesus quando era bebê. Pois é, esse Herodes Agripa aqui, que é o objeto do nosso estudo, era neto dele. Então ele teve um fim trágico por ter perseguido a igreja e ter recebido a glória que é devida somente a Deus. E aí a gente vai explicar o que aconteceu aí. Ele sofreu julgamento imediato de Deus. Então Herodes mandou assassinar Tiago. Lembra lá do apóstolo Tiago, a fio da espada? A gente já estudou sobre isso aqui. Mandou prender a Pedro para entregá-lo aos judeus. Pedro estava preso, o objetivo era matá-lo. No dia seguinte, os judeus iriam certamente apedrejar ao apóstolo Pedro. Mandou justiçar, executar, é assassinar, numa linguagem bem popular. Mandou executar os soldados que deixaram Pedro fugir. E por último, aceitou a glória, as glórias que deveriam ser somente para Deus. Foi por isso que ele morreu, executado agora pelo anjo do Senhor. Porque quem é criminoso, quem é maligno, quem é arrogante, a ponto de abusar da autoridade, embora ele é uma autoridade, mas uma autoridade não significa que ele deve abusar da autoridade que ele tem para fazer o que bem quiser, o que bem entender. E aí Deus mandou um anjo na hora para que ele morresse naquela ocasião. Mas apesar de toda a perseguição, meus irmãos, a igreja primitiva avançava. Então vamos para o texto. Volte para a sua Bíblia, se você fechou, abra por gentileza. Vamos lá. Em primeiro lugar, Herodes Agripa I, o rei criminoso, mandou executar soldados inocentes. Veja aí, por favor, no versículos 18 e 19. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia,
para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Veja só, aqui nós temos o abuso de autoridade de um rei criminoso, de um rei fraco, popularmente falando. Então, para agradar a população, ele primeiro matou Tiago, prendeu Pedro e agora matou esses soldados que não tinham culpa nenhuma por Pedro ter escapado da prisão, porque Pedro saiu da prisão por ordem de alguém maior, que é Deus. O Senhor mandou um anjo, o anjo foi lá, iluminou a prisão, as algemas que estavam em Pedro caíram, as correntes, as algemas, e o anjo disse: siga-me. Pedro segue o anjo, as portas ou as grades da cadeia foram se abrindo automaticamente, o anjo sai, Pedro segue o anjo, chegando lá fora o anjo desaparece, Pedro vai para onde a igreja estava reunida. Então aí nós vemos que o que aconteceu foi algo sobrenatural. Qual é a culpa? Qual era a culpa daqueles soldados quando aquele preso escapou e saiu daquela prisão? Nenhuma. Os soldados, os carcereiros, não tiveram culpa nenhuma. No entanto, este homem, ao invés de investigar cuidadosamente o que aconteceu, ele mandou executar os soldados, mandou executar os carcereiros. Meus irmãos, era comum imperadores, reis, juízes e outras autoridades cometerem crimes de abuso de autoridade. Isso mesmo. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Eles davam ao povo pão e circo, especialmente os imperadores, e os cristãos eram objeto de espetáculo. Por exemplo, o imperador estava mal diante da população, não tinha popularidade, e ele queria ganhar popularidade. É como faz, infelizmente, os políticos hoje. E aí o imperador fazia o seguinte: hoje vai ter circo. Aí a gente pensa em palhaço, a gente pensa em alguém que vai fazer alguma apresentação, a gente vai pensar em arte, não é verdade? Mas não era isso que acontecia, não. Quando dizia hoje vai ter circo, os cristãos tremiam. Eles mandavam buscar os cristãos, jogavam na arena, lá no circo, lá no meio, na arena, e soltavam feras, leões famintos para devorar os cristãos. Isso é ou não é abuso de autoridade? Muitos imperadores reinavam pelo terror, cometendo muitas atrocidades nos seus dias. Cometeram crimes que incluíam assassinatos de familiares, perseguição religiosa, orgias, traições e desperdício do dinheiro público. Aqui então vamos colocar uma relação, para nós vermos pelo menos alguns imperadores que cometeram esses crimes hediondos lá nos primeiros séculos. Por exemplo, Calígula, já ouviu falar neste nome? Calígula, ele reinou de 37 a 41 depois de Cristo, considerado um dos mais insanos, para não falar loucos e cruéis. Calígula passou de um governante popular a um tirano paranoico. Paranoia é mania de perseguição. Para ele todo mundo estava perseguindo ele, para ele todo mundo estava traindo ele. Então ele se tornou um paranoico após uma doença que ele teve no início do seu reinado. Os seus crimes: ele assassinou o filho biológico do imperador anterior, com medo de perder o poder para ele. Envolveu-se com incestos com 3 irmãs suas.
Então imagine um homem público que tinha um caso com 3 irmãs, e esse caso ficou muito conhecido. As irmãs eram Drusila, Júlia, Livila e Agripina. Eram as três irmãs que ele se envolveu sexualmente. Ele humilhava senadores e fazia tantas outras barbaridades. Nero, já ouviu falar desse nome? Na minha opinião, foi o pior de todos. Famoso por sua crueldade e paranoia, ele reinou de 54 a 68. Ele era realmente também paranoico. Nero é frequentemente descrito como um dos piores imperadores de Roma. Ele assassinou a própria mãe, assassinou a primeira esposa chamada Cláudia Otávia, assassinou a segunda esposa chamada Popéia Sabina. Foi uma coisa terrível, inclusive com essa segunda esposa. Ele chutou, a mulher estava grávida e ela teria sido chutada até a morte, espancada até a morte. Monstro homem! E o grande incêndio de Roma? Houve um grande incêndio na cidade. Imagine aí a capital do império. Um grande incêndio. Sabe quem foi que incendiou, que começou o incêndio? Ele incendiou Roma no ano 64. E acusado de ter iniciado o incêndio que destruiu parte da cidade, ele queria fazer um palácio dourado. E ele fez o quê? Colocou a culpa dos cristãos. E ele pega e manda prender os cristãos, amarrar os cristãos nos postes e tocar fogo, colocar fogo embaixo de cada cristão. Imagina aí uma fogueira embaixo de cada poste e o cristão amarrado no poste, e ele incendiou a ponto de iluminar a cidade. O homem era um louco, um criminoso terrível. Um outro homem chamado Cômodo, um outro imperador que reinou de 180 a 192. Embora não necessariamente mal no início, sua estupidez e egoísmo levaram a um reinado caótico. Ele era excessivamente egoísta, vangloriava-se de ser uma reencarnação de Hércules e lutava no Coliseu como gladiador contra oponentes que não ousavam vencê-lo. Ele matava, ele simplesmente matava. Era um violento, sarcástico. Ele massacrava animais. E tinha, naquela época, meus irmãos, no circo, ele promovia duelo de 2 homens. Imagine aí como era a situação. 2 homens iam lutar com uma espada, cada um com uma espada. Só um podia sair vivo. Enquanto um não matasse o outro, não podia parar. Então aqui nós vemos a violência, a coisa terrível desses homens. Diocleciano, ele reinou de 284 a 305, perseguiu os cristãos de forma terrível. Ele perseguia a igreja, foi um dos que mais perseguiram a igreja, Diocleciano. E um tal de Caracalla, isso é nome de gente. Então, ele reinou de 198 a 217. Um fratricida, ou seja, assassinou o próprio irmão. E é claro, o fim desses homens foi trágico. Quase todos eles morreram assassinados lá na corte, porque a população não aguentava. Porque o povo não aguentava, porque os soldados não aguentavam a ditadura desses homens. Então, meus irmãos, vamos voltar para o nosso estudo. Segundo lugar, Herodes Agripa, o rei criminoso, mesmo sem saber, contribuiu para o crescimento da palavra de Deus. Por favor, volte para a sua Bíblia aí. Versículos 24 e 25, diz assim: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava,
Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então veja só o que aconteceu. A igreja é a única instituição que cresce em meio à perseguição. Ninguém consegue parar a igreja. Eles estão prendendo os crentes e a igreja está crescendo. Estão matando crentes e a igreja está crescendo. Porque a igreja não é instituição humana, é divina. Quem inventou a igreja não foi homem, foi Deus. A igreja sempre cresce, porque a igreja é sustentada por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Por exemplo, no início, quem perseguiu a igreja foram os judeus. Eles crucificaram o nosso Salvador, apedrejaram o diácono Estevão e perseguiu terrivelmente a igreja, os judeus. Depois veio o quê? O Império Romano, né? Como foi citado agora, os ditadores romanos, esses líderes, esses homens que estavam lá na liderança, os imperadores. Só que o Império Romano não conseguiu neutralizar a igreja, não conseguiu parar. Eles matavam os cristãos em massa, incendiavam, crucificavam, degolavam, matavam afogados e por aí vai. O Império Romano, isso mesmo. Existia também uma religião chamada paganismo, que quis entrar na igreja, mas não conseguiu parar a igreja. E a falsa igreja, a igreja que saiu da igreja, que se tornou uma falsa igreja, não conseguiu também minar a igreja. E a igreja romana, que saiu da igreja primitiva, com a sua Inquisição. Já ouviu falar na Santa Inquisição? O que era a Santa Inquisição? Nada mais, nada menos do que queimar os crentes em praça pública, pela própria igreja romana. Isso é inacreditável. Lá no mais ou menos da Idade Média, século XVI, XV, XVI, XVII, por aí. O comunismo, agora no século XX, século passado, comunismo quase que varreu a Europa e a Ásia com perseguição ao Evangelho. Se você estudar a história do cristianismo sendo perseguido pelo comunismo, você vai ficar assustado. Milhares e milhares e milhares, e eu diria até milhões de cristãos mortos pelo comunismo. Um partido político que parece mais uma seita, uma religião que persegue o cristianismo. Felizmente o comunismo foi quase que banido, mas ainda existe. Muita gente se diz comunista ainda hoje e continuam perseguindo os cristãos. As religiões asiáticas não conseguiram impedir o avanço da igreja. Você vai ali para a China, a Índia, com as suas religiões naqueles lugares, como budismo, confucionismo e outras religiões majoritárias. Todas essas religiões, ou quase todas, perseguem o cristianismo. É uma coisa absurda. E os terroristas islâmicos que nós temos ouvido nestes últimos tempos, agora especialmente no século 21, eles também, apesar de toda a atrocidade e perseguição aos cristãos, eles não conseguiram eliminar o cristianismo, porque ninguém consegue parar a obra santa. Não tem aquele cântico que fala, é obra santa, ninguém consegue deter. Portanto, a honra e a glória e o louvor é do Senhor Jesus Cristo. Então, qual era o objetivo de Herodes Agripa? Perseguir a igreja para agradar os judeus. Ele vivia na época lá dos judeus, lá na Judéia, ele era rei dos judeus.
Então veja aí, por favor, na sua Bíblia, no versículo 3, diz assim: vendo ser isto agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. Então ele queria o quê? Agradar os judeus, porque ele não tinha popularidade. Pense aí em um político que não tem voto nas urnas. Pense aí em um político que é zero à esquerda. Pense aí em um político que ninguém gosta. Se ninguém gosta de mim, eu vou forçar todo mundo a gostar de mim. Aí foi o que ele fez? Começou a matar os inimigos dos judeus, ou do povo, os inimigos do povo, para ganhar justamente popularidade. Ele mandou assassinar o apóstolo Tiago, irmão de João, e achou pouco. Veja aí no primeiro versículo, ele diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Mandou matar, assassinar o apóstolo Tiago. Lembra lá, ele era irmão de João, que foram chamados filhos do trovão, alguma coisa assim, Boanerges, filhos de Boanerges. Então ele mandou matar o irmão do apóstolo João, mandou matar, o João foi aquele que foi lá para a ilha de Patmos e quase morreu lá naquela ilha, e que recebeu a revelação do Apocalipse. Pois é, o irmão de João, que é Tiago aqui, foi assassinado por Herodes Agripa. Então prosseguiu no seu intento maligno e mandou matar a Pedro, prender Pedro, melhor dizendo. Aí, como é que diz o ditado popular? Não prestou. É isso mesmo, não prestou. O cálice da ira de Deus chegou ao limite. Então vamos ver o que aconteceu com Herodes. Terceiro e último lugar, Herodes Agripa I, o rei criminoso, esqueceu-se que Deus é juiz, o justo juiz. Veja por favor na sua Bíblia, nos versículos 20 em diante, 20 a 23. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um ano depois, um século depois, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de que mesmo? Vermes, expirou. Que morte triste, né? Que morte trágica. O homem queria ser Deus. As pessoas que antes eram inimigas dele, mas que foram prejudicadas porque se alimentava do comércio, né, do seu país, eram os moradores de Tiro e Sidom, e eles não queriam briga. Tentaram reconciliação pelo camarista do rei, um tal Blasto. Então Blasto era um dos ministros do rei, e aí, através desse Blastos, eles, né, os moradores de Tiro e Sidom, conseguiu a reconciliação. E lá, quando ele estava lá, naquela cidade, Herodes começou a falar ao povo, a fazer um discurso. E quando ele estava discursando, aquelas pessoas que outrora eram inimigas, agora estavam bajulando, dizendo: é Deus, é voz de Deus, não é homem não, é Deus. E ele aceitou isso. Então ele diz assim: olha, eu já sou Deus. Mas aí na mesma hora o anjo do Senhor veio e o feriu, e ele morreu na hora, ele caiu. E foi triste, porque diz a Bíblia que ele foi comido de vermes. Meus irmãos, estamos diante de um fim trágico, de um psicopata criminoso. Ele estava inimizado com aqueles moradores, depois de ter mandado executar os soldados, e por ter prendido a Pedro, ele foi para Cesareia, foi lá em Cesareia. Cesareia era uma metrópole portuária romana,
que era a capital administrativa da Judéia. Tudo que acontecia na Judéia tinha que ir para Cesareia e depois ir para Roma, certo? E lá em Cesareia, depois de fazer as pazes com os moradores de Tiro e Sidom, através de Blasto, resolveu dar um discurso. E aí, vocês sabem o que aconteceu, que foi lido aí, né? Naquele discurso ali. No discurso ele foi aclamado como Deus, que está no versículo 22. E foi aí que a casa caiu. Foi aí que ele caiu em desgraça. Ele foi fulminado na hora. No versículo 23 diz: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Meus irmãos, esse é o fim trágico de quem persegue a igreja do Senhor. Esse é o fim trágico de quem rouba a glória de Deus. Esse é o fim trágico que não está nem um pouco preocupado com Deus, que vive uma vida de apostasia, de frieza espiritual, longe dos caminhos do Senhor, e que quer o lugar de Deus. Quem quis o lugar de Deus lá no início foi Lúcifer, quando estava lá no céu. Queria o lugar de Jesus Cristo, e Deus o expulsou de lá do céu. E todos que quiseram lugar de Deus foram fulminados. Todos que desafiaram a Deus foram destruídos, como este homem foi destruído aqui. Portanto, foi isso que nós estudamos aqui hoje. O rei Agripa, ele mandou executar os soldados inocentes. Ele, mesmo sem saber, perseguindo o evangelho, ele contribuiu para o crescimento da palavra de Deus, pois quanto mais se persegue a igreja, mais a igreja cresce. E finalmente, esse rei Agripa, que era um rei criminoso, ele se esqueceu do juízo de Deus e foi justiçado, ele foi fulminado. Deus mandou o seu anjo para executá-lo ali, na frente de todo mundo, na frente daquela população que estava gritando, dizendo que ele era Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos abaixar a cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplique em nosso coração e nos ajude a temer mais e mais o Senhor, a temer o Senhor, a amar o Senhor, a servir ao Senhor e a viver em conformidade com a tua palavra, com a tua vontade, Senhor. Pai eterno, bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, continua guardando e preservando o teu povo, Pai, não só aqui no nosso país, mas em outros países onde o evangelho, ó Pai, é perseguido. Tenha misericórdia dos nossos irmãos, conforta, consola, anima, encoraja e ajuda para que eles possam continuar firmes, fiéis, independentemente das perseguições, Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém.